Todo mundo quer ter sucesso. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro sucesso começa antes dos resultados? E que a maioria das pessoas estão construindo no lugar errado e por isso que elas desmoronam? Me conta aí nos comentários se você já se sentiu desse jeito. Como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. E você fica com aquela dúvida, aquele medo do futuro, com ansiedade, com preocupações, você não dorme à noite direito, você pensa, meu Deus, eu já tentei de tudo, nada dá certo, as coisas não estão fluindo, e você se sente às vezes fraca para recomeçar, para continuar, se sentindo frágil demais, sozinha, vulnerável. Eu não sei você, mas eu já me senti assim. Até que eu entendi algo que Jesus ensina numa parábola muito simples e que é assim um divisor de águas, que é uma chave mesmo do sucesso, que a gente tem que entender e que eu vou te ensinar hoje, e eu espero que isso transforme a sua vida. Mateus 7, 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. O verdadeiro sucesso, ele começa com a base certa. Sabe, você pode ter metas, você pode ter dinheiro, você pode ter talento, você pode ter beleza, você pode ter o networking certo, estar inserido nos ambientes certos, ter conhecimento, ter possibilidades infinitas, mas se você não tiver a sua vida firmada nos princípios de Cristo, tudo isso desaba, isso não se sustenta. É a base, o fundamento que define o sucesso. Nessa parábola a gente aprende que não adianta só ouvir, a gente precisa praticar a palavra de Deus, viver sobre os seus princípios e construir a nossa vida, os nossos objetivos na palavra de Deus, nos princípios de Deus, sabe? A gente tem que estar firmado nessa rocha que é Cristo. E eu sei que isso parece um papo religioso demais, mas confia porque isso é uma sabedoria milenar, não começou ontem, entende? Você tem base sólida para confiar nisso. Então, se você quer ter sucesso, seja na área que for na sua vida, na área profissional, acadêmica, se você quer ter uma família um dia, sabe, educar seus filhos, se você quer ter sucesso, sabe, ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa íntegra, confiável, você precisa alinhar os bastidores da sua vida com os princípios do reino. E para você alcançar esse sucesso, eu vou te dar 3 pilares que você não pode abrir mão. O primeiro deles é a obediência constante. Sabe, nos mínimos detalhes. Quem viu os últimos vídeos, penúltimo vídeo ou primeiro vídeo desse canal, eu nem lembro mais, sabe que eu trouxe uma mensagem sobre negligenciar a palavra de Deus e o risco que a gente corre quando a gente faz isso. Então, nesse pilar, a gente já descarta essa ideia de negligenciar, relativizar a palavra de Deus, porque aqui você vai obedecer com constância nos mínimos detalhes, sabe? Quando você tá ali na sua mente, só você e Deus, e você tá pensando algumas coisinhas erradas, renova os seus pensamentos, sabe? Pensa nas coisas do alto, nas coisas que são boas e obedece à palavra de Deus, sabe? Para de ficar colocando empecilhos para a obediência. Você precisa fugir dessas armadilhas da relativização, sabe? Quando a gente pensa que é besteira, eu não tenho que levar tudo tão a sério. Você tem que levar tudo a sério. Nos mínimos detalhes você vai obedecer e com constância. E isso nos leva para o segundo pilar. Você vai alinhar seu interior com os valores eternos. Isso significa que você vai dedicar tempo para conhecer quais são esses valores eternos. E com isso você vai começar a lapidar o seu coração. Você vai começar a ter novas atitudes, novos pensamentos, novos hábitos na sua vida e vai começar a alinhar a sua vida, o seu interior, a sua mente, o seu coração com esses valores. Você vai carregar isso como um princípio na sua vida. Você não pode fugir dele e você vai seguir
construindo seus sonhos, seus objetivos com base nesses valores. Isso vai ser inegociável. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, o terceiro pilar é o seu relacionamento com Cristo. Se você já tem um relacionamento com Cristo, você vai fortalecer isso ainda mais. E se você não tem ainda um relacionamento com Cristo, você vai começar a abrir o seu coração para isso. E isso significa basicamente que você vai dedicar 10 minutos, 15 minutos do seu dia para orar e ler um capítulo que seja da Bíblia. Sabe, todos os dias tenha esse hábito de oração e leitura da palavra, porque é isso que vai te trazer conhecimento e proximidade com o Pai. Ele quer se relacionar com você, ele quer falar com você através da palavra dele e ele quer te ouvir também. É um relacionamento de verdade, sabe? Como um amigo. Quando você tem um amigo, você conversa com ele, você manda mensagem, você pergunta como ele tá, ele pergunta como você tá, você tem uma conversa, você muitas vezes abre o seu coração, fala que tá passando por momentos difíceis e que você talvez precise de uma ajuda ali pra ele, sei lá, orar com você, ou de repente, se for alguma coisa muito específica, você pede uma ajuda. E com Cristo é a mesma coisa, você estabelece um relacionamento de amizade, sabe? Então você pode abrir o seu coração sem reservas para Cristo. Você pode ser brutalmente sincera com Ele, sabe? Se você ainda não tem um relacionamento com Ele, fale: Oi, Jesus, eu não te conheço ainda, mas eu estou muito a fim de te conhecer. E pede ajuda dele, sabe? Se revela para mim, eu quero te conhecer. E dedica isso todos os dias da sua vida. Todos os dias. Porque Ele é a nossa rocha, Ele é a base, o fundamento do qual a gente vai construir a nossa vida, a nossa casa nele. Porque se você quer ter sucesso de verdade, você precisa entender que sucesso não é você chegar no topo. Sucesso é você permanecer de pé, mesmo diante das dificuldades, é você não cair, é você permanecer inabalável. Isso só é possível quando Jesus é o seu fundamento, a sua base. Então talvez você esteja cansada hoje, sabe, de recomeçar, de tentar várias vezes as mesmas coisas, ter o mesmo resultado, sabe, que não te leva a lugar nenhum, não te leva onde você quer chegar. Ou talvez você esteja ansiosa, com medo sobre o seu futuro, pensativa do que vai ser de você, sabe? E eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente, eu sei como isso é angustiante para nossa alma, para o nosso coração, quanto isso nos afeta, sabe, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, isso nos abala de verdade. E a verdade é que você não precisa de mais controle sobre as coisas, você não precisa, sabe, chutar o balde também, desistir de tudo, largar tudo, não. Você precisa de um novo fundamento, que é Cristo. E isso é libertador. Quando a sua identidade está firmada na rocha, que é Cristo, você se torna uma mulher mais sábia. Você se torna uma mulher mais centrada, mais em paz, diante das dificuldades, das circunstâncias. Você se torna uma mulher feliz, segura, confiante. E isso sim é ter sucesso. Isso sim é ter sucesso. E se você deseja construir a sua vida com um propósito, se inscreva aqui nesse canal, sabe? Aqui é um espaço para mulheres que estão sendo lapidadas. Não são mulheres perfeitas, não são mulheres que sabem tudo, mas são mulheres que estão no caminho, que querem ser lapidadas, que querem ser sábias, mulheres de sucesso e principalmente mulheres firmadas, com a sua identidade firmada em Cristo. Então, se inscreve aqui, por favor, e comenta aqui abaixo, sabe, qual área da sua vida que você quer construir na rocha? Qual área da sua vida que você já falhou, ou que você tá tentando toda hora, diversas coisas, e você não consegue o resultado que você tanto anseia? Qual é essa área? Entrega essa área para Cristo e vamos juntas, sabe? Com força, e eu tô aqui pra você tá aqui pra mim, e a gente se vê no próximo vídeo.